A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Estamos na segunda aula neste seminário especial de Vitória, cujo tema é Batalha Espiritual, do pastor missionário Joá Caetano. Vamos dar continuidade sobre esta nossa primeira lição, Batalha Espiritual. Vamos ver agora sobre algumas percepções da batalha espiritual. Observe. Dentre os mais terríveis ardis satânicos impostos à igreja e aos filhos de Deus, um dos mais perigosos é aquela que declara que tudo está bem, tudo é normal, é assim mesmo, o cristianismo é de muito sofrimento, limitado e não deve haver abusos, extremismos, e que devemos contemporizar a sociedade em que vivemos em todos os sentidos. Veja, amados, esta declaração, essa percepção da batalha espiritual, e uma das mais perigosas é esta declaração: tá tudo bem. Ah, mas tá tudo bem, é só um pecadozinho, não faz mal não. Ah, mas só por conta de uma traição, um adultério, uma prostituição, quer dizer nada não, pode ser pode vir à igreja a hora que quer, na hora que quiser, você pode fazer do jeito que você quiser fazer, como você quiser se sentir bem, se não quiser obedecer liderança, não obedece, tá tudo bem, o altar todo desconcertado, pessoas sendo ungidas de qualquer forma, de qualquer jeito, mas está tudo bem. E assim, realmente, isso é um perigo, irmãos, um perigo grande para a nossa igreja. Vejamos, a estratégia diabólica ainda é a mesma. O Senhor Jesus declarou que o diabo é mentiroso, e antes dele roubar, matar e destruir, o diabo engana. Seu nome é enganador desde o princípio. João 8:44. Jesus Cristo falando sobre o diabo, que ele é o pai da mentira. E o diabo tem mentido para muitas pessoas, e muitas pessoas têm deixado ser enganadas pelo pai da mentira, que é Satanás, que é o diabo. Mas a Bíblia também diz, João 8:33, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra do Senhor. Será que o que ocorre em nossas vidas diariamente são casualidades? É obra do acaso? Será que aconteceu do nada, aconteceu de repente? Será que as coisas absurdas que nos chocam a cada instante, que acontecem no mundo, são normais? Será que é normal um pai matar um filho, o filho matar o pai e a mãe para ficar com as questões financeiras que já era dele por direito após a sucessão? Será que é normal tudo isso que nós estamos vendo? Toda essa corrupção em toda a tripartição dos poderes, poder judiciário, legislativo, executivo. Será que é normal? Será que é normal tantas pessoas aí perecendo, morrendo de fome e escassez, enquanto pouquíssimas famílias ganham mais do que centenas e até mesmo milhares de outras pessoas? Será que está tudo normal? Tudo normal? Será que é obra casual? Será, irmãos? Vamos ver. Onde estão as respostas? Aonde estão as respostas para aquilo que nós precisamos saber? Por que tanta tragédia? Recentemente, agora nos meados do mês de março, abril, um pastor evangélico aqui do estado do Ceará, de uma convenção, foi notícia em várias manchetes, atirou contra a sua esposa, contra os seus filhos e depois ceifou a sua própria vida. Será que isso é normal? Por que tanta injustiça? Por que a família está se deslacerando? Eu trabalho na justiça, sou advogado e em minha carreira tenho feito vários, não um nem dois, mas vários processos de divórcios, dentre eles, pasme, servos do Senhor, entre eles cristãos.
Não estou falando aqui apenas de obreiro, até mesmo membro de uma determinada, eu estou falando de pastores, pastoras, dentro que ocupam os cargos ministeriais. Por que a família está dilacerando? Por que tantos divórcios? Por que tantas mortes? Por que, irmãos? Qual é a causa de tudo isso? Por que tantas distorções sociais? Por que as drogas, os vícios, os crimes, as violências arrebatam com a humanidade? Por quê? Será casual? Será uma obra do acaso? O tráfico de drogas, aí vidas sendo ceifadas pelo inimigo? Será que isso é normal? Você parou para pensar? Por que tanta corrupção nos escalões mais elevados dos líderes do povo da terra? Onde estão os fundamentos, o princípio da moralidade, de justiça, de equidade? Onde estão? Os valores hoje se desvirtuaram. O certo é errado e o errado está certo. Querem confundir a igreja do arrebatamento, querem confundir a igreja do Senhor, aonde pregar a verdade já não é mais permitido, já não é visto mais com bons olhos. Querem comparar o crime de homofobia com o crime de racismo. Querem tirar os direitos constitucionais previstos na Carta Magna, na lei maior, que me dá o direito de realmente adorar a Deus, de buscar a Deus. Irmãos, é realmente complicado, mas há uma resposta para tudo isso, e você vai saber os porquês de todas essas coisas. O próprio texto ele já diz, o próprio estudo que estamos fazendo ele já te dá a resposta. Batalha espiritual. Há uma batalha espiritual desde a criação do ser humano. E aqui o autor ele nos traz algumas recomendações urgentes e indispensáveis. A primeira, despertar do sono da indiferença. Romanos capítulo 13, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Já está perto, já está pertinho. Então por isso desperta do sono da indiferença. Romanos 13, 11. Mateus capítulo 25, 6. Escuta o grito profético da hora final. O noivo está voltando, Jesus está voltando, Jesus Cristo está voltando. Será que você está preparado para se encontrar com o Senhor, o teu Deus? Terceiro, aprender com o exemplo de Balaão. Números capítulo 22, versículo 28. Quarto, somos ordenados a resistir o inimigo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Visão espiritual das nossas forças, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Siga todas essas recomendações agora mesmo, ponha cada uma delas em práticas. Vou repetir aqui as passagens bíblicas: Romanos 13, 11, Mateus 25, 6, Números 22, 28, Tiago 4, 7 e 2 Reis 6, 17. Vamos ver agora, irmãos, alguns cânticos de guerra do povo de Deus. Nós temos o Cântico de Moisés, Êxodo 15, do versículo 1 ao versículo 19, o Cântico de Débora, Juízes, capítulo 5, versículo 1 ao 31, o Cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 10, o Cântico de Davi, 2 Samuel 22, do versículo 1 ao 51, o Cântico de Maria, Lucas, Evangelho qual escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 51, o Cântico de Zacarias, Lucas capítulo 1, versículo 67 ao 79, o Cântico de Simeão, Lucas capítulo 2, 28 ao 35, o Cântico de Redimidos, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao versículo 10, o Cântico de Moisés e do Cordeiro, Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e o versículo 4. O que eu quero trazer, o que o autor ele quis trazer sobre o cântico de guerra do povo de Deus, que não foi fácil, mas com fé em Deus, perseverança, eles alcançaram
alcançaram a graça de Deus, a redenção, a remissão, porque Deus ele é fiel. Quando Moisés fez esse cântico, Deus havia dado uma maravilhosa vitória àquele povo depois de 430 anos sendo escravos ali do Egito, sofrendo, e Deus ali com mão forte, com grande poder, livrou o seu povo. E então Moisés fez o cântico. Eu quero declarar para você que em meio a esta batalha que você está vivenciando, você vai cantar hinos ao Senhor. E qual vai ser o teu cântico? O cântico de Ana, por exemplo, foi engrandecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Estéreo, o Senhor abriu a madre, e a Estéreo deu filhos. Deus não deu só Samuel não, Deus deu outros filhos também, a Ana, e mostrou o seu poder. E Deus ele pode fazer grandes coisas pela tua vida, e você vai cantar o hino da vitória, dizer que só o Senhor é Deus, e que fora dele não há Salvador. Porque nós não ouvimos o alarido da guerra? A gente está dizendo, olha, está tendo constante guerra, está tendo uma batalha espiritual. E por que eu não consigo escutar, irmão Denilson, o alarido, o soar da trombeta anunciando a guerra? Vamos ver. Mateus capítulo 24, versículo 12, quando Jesus falava sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, ele diz: porque nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Se você não está escutando o soar de guerra, é porque o teu amor tem esfriado. Você tem olhado para a iniquidade e deixou de olhar para Cristo Jesus. Segundo, porque a fé está acabando. Lucas capítulo 18, versículo 8. O Senhor, é por isso que ele contou aquela parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque ele sabia que se a pessoa deixasse de buscar, deixasse de orar, deixasse de orar ao Senhor, ela iria se enfraquecer. É portanto que ele diz: será que quando eu voltar à terra eu encontrarei fé nela? Será que se você não está ouvindo o som da guerra, é porque a tua fé está acabando. Mas a tua fé pode se tornar inabalável se você tão somente começar a buscar o Senhor hoje mesmo, a pôr em prática, a tudo isso que você está escutando aqui, aprendendo, a pôr em prática. Eu preciso me consertar, eu preciso me reconciliar, eu preciso correr para os pés do Senhor. A minha fé está acabando, eu não posso esmorecer, eu tenho que buscar o Senhor. Terceiro, porque muitos estão recuando. Hebreus capítulo 10, versículo 38, olha, quando Deus te chamou, meu irmão, para esta obra, quando Deus te chamou para fazer a obra do Senhor, Ele não quer que você volte atrás, não olhe para o mundo novamente, não recua do chamado de Deus, mas continua firme. Se você não está escutando o soar da trombeta, o alarido de guerra, talvez é porque você tem recuado, você tem dito: não estou pronto, não estou preparado, não quero ir. Porque muitos estão amando o mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Nas epístolas de João você vê muito sobre a questão do mundo. Você vê João dizendo: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque no mundo há a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, e o amor do mundo, o amor ao mundo, você não consegue amar a Deus. Então tem muitas pessoas amando o mundo, né? Tem muitas pessoas amando mais o mundo do que a Deus. E quando você se ama ao mundo, quando você está no muro, nem serve a Deus totalmente, né? Está com um pé no mundo, um pé na igreja, meu irmão, Deus não se agrada. Ou você é 100% de Deus, ou não é. Deus, ele quer 100% da tua vida. Deus quer a tua dedicação por inteiro. Deus te chama por inteiro. Glórias a Deus, aleluias. Exemplos maravilhosos que o inspiram. Vamos lá? Vamos ver na palavra de Deus? Alguns exemplos maravilhosos? Olha só o que o autor nos colocou aqui, irmãos. 4 exemplos de grandes homens de Deus, para te inspirar, para me inspirar, para nos incentivar a fazer a obra do Senhor. Primeiro, Davi, um homem conhecido como segundo o coração de Deus. Vamos lá, Davi, guerreando as guerras do Senhor. Veja lá, grife aí na sua Bíblia, marque aí, 1 Samuel capítulo 18, 17. Ele guerreava as guerras do Senhor. Ele dizia: eu vou. Quem é esse incircunciso aí que se levanta contra o exército do Deus vivo? Eu vou lutar contra ele. Que espada está aqui, lança? Não sei vestir isso, eu não sei usar isso.
Ele vem contra mim com espadas, lanças e enfim todos os armamentos de guerra, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Exemplo de humildade, 1 Samuel capítulo 16, versículo 19. Temos que se mostrar humildes, irmãos. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser mansos como um cordeiro, mas prudentes também como a serpente. Humildade não está naquela questão de você ficar, tudo bem, eu vou fazer isso e aquilo, mas é se humilhar realmente nos pés do Senhor, ter uma postura de humildade para com todas as pessoas, não querer se aparecer, não querer se engrandecer, aproveitar daquela guerra para dizer, eu vou porque eu sou o cara. Davi poderia ter dito, né, eu sou isso, eu sou aquilo, de jeito nenhum. Eu sou só um instrumento. Quem me deu a vitória foi Deus. Quem derrubou o gigante foi Deus. Eu apenas fui lá como instrumento, né? Tem muitas pessoas que querem aparecer, tem muitas pessoas que querem ser vistas, mas quem tem que ser visto realmente é o Senhor. Davi era um exemplo de coragem. 1 Samuel capítulo 17, 32. Quem é esse filisteu que se levanta contra o exército de Deus vivo? Eu vou, né? Exemplo de coragem. Então nós também temos que ter coragem confiando no Senhor. Temos que enfrentar os nossos medos. Exemplos de comunhão com Deus. 1 Samuel 17, 37. Meu irmão, é perfeito quando você tem uma comunhão com Deus. Quando você confia no Senhor, as lutas podem vir, podem aparecer contra a tua vida, mas você não vai ser confundido. Porque os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. E Davi, ele escreveu vários salmos, e um dos seus salmos, no 23, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada há me faltar. Ele me trilha em verdes pastagens, ainda que eu passe pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque eu sei quem eu estou crendo. O Senhor é o meu pastor, Ele que me guia, Ele que me dá vitória. O Senhor é meu escudo, a minha fortaleza. Salmo 27, dentre os demais salmos, é um exemplo de comunhão com Deus. Como eu obtenho comunhão com Deus? Na oração, no jejum, na leitura, naquela oração, na intimidade com Deus. Exemplos de fé no Senhor. A fé, nós sabemos, como nos diz em Hebreus 11:1, é a prova daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai acontecer. Deus vai me dar vitória. Esse gigante já caiu por terra. O gigante não está lá em pé, mas ele vai cair por terra. Ele já caiu por terra, porque eu estou indo agora. E Deus vai me usar, e Deus vai abater ele. Deus é Deus, Deus é poderoso, e Ele vai me dar vitória. Davi era esse exemplo de fé no Senhor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Um outro exemplo maravilhoso que nos inspira é o profeta Elias, que foi arrebatado na carruagem de fogo. E como eu acabei de dizer, ele era o profeta de fogo, né? 1 Reis 18, 22 a 40. Ele confrontou o pecado. 1 Reis 18, 18. Está errado. Está errado. Pode vir todos os profetas de Baal. Pode vir todos eles. E eu vou mostrar aqui quem é Deus. Porque você está errado. Jezabel está errado. O rei Acá está errado. Essa idolatria está errada. Israel não pode continuar nesse plano de pecado. O plano que Deus tem para Israel é outro, né? Desafiou o povo de Deus. Desafiou. Agora Deus vai mostrar aqui. Agora nós vamos ver aqui quem é Deus. O Deus Baal, o Deus dos profetas aí, se é Baal ou se é Deus. Não pode haver essa confusão, não. Ou Deus é Deus ou não. Ofereceu sacrifícios e ofertas. 1 Reis 18, 36. Posicionou-se diante do Senhor. 1 Reis 18, 36 ao 37. Leia a palavra do Senhor, comece a ler desde o momento que ele profetizou que não iria chover mais sobre Israel, e Deus tomou aquela palavra e não choveu mais. Está lá em 1 Reis capítulo 17, acompanhe desde do capítulo 17 em diante, você vai se maravilhar, vai ter um exemplo maravilhoso do profeta Elias. Agora vamos pegar uma mulher como exemplo, Débora, a abelha industriosa do Senhor. Está lá no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao 24.
nós vamos ver que essa foi a única mulher juíza em Israel. Por quê? Porque ela se dedicou, porque ela realmente foi um exemplo para outras pessoas. Como nos diz Juízes 4:4, ela convocou os líderes do povo de Deus, Juízes 4:6. Ela liderou a batalha com Baraque, Juízes 4:10. Ela liderou, ela estava ali na frente. Agradeceu ao Senhor com louvor, cantou o cântico da vitória. Juízes 5, do versículo 1 ao versículo 31. Agora no Novo Testamento nós temos um exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo, o baluarte da fé cristã, 2 Timóteo 4:7. Paulo era compromissado com Deus e com as suas almas, Romanos 1:14. Nunca deu escândalo e mau testemunho, 2 Coríntios 6:3. Centralizado unicamente em Cristo, 1 Coríntios 2:2. Possuidor de uma coragem extraordinária, Atos 21:13. E aqui eu posso acrescentar também, em nome de Jesus, 2 Coríntios capítulo 4, onde o único assunto de Paulo é o Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses aqui são exemplos maravilhosos que devem nos inspirar, né? Que a tua inspiração não seja os artistas da TV, da televisão, que não sejam os artistas aí do público do mundo, mas que aquelas pessoas que te inspiram realmente sejam homens de Deus, mulheres de Deus, a fazerem a obra do Senhor. Observe a palavra do Senhor, que o teu maior exemplo seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, certa vez, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. 3 expressões de fé. 3 expressões de fé. Primeira, sou devedor. Segunda, estou pronto. E a terceira, não me envergonho. Romanos capítulo 1, versículo 14 ao versículo 16. Paulo estava declarando que o Evangelho é poder de Deus. E ele é devedor, sim, de tudo aquilo que Deus fez. E estava pronto para fazer a obra do Senhor a todo momento e a todo instante. E ele não se envergonhava. Mas tu vai anunciar, tu vai ter que passar, tu vai sofrer, tu vai... Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Grego, troiano, judeu, enfim, toda a humanidade. O triste exemplo dos filhos de Efraim. Veja Salmos 78, versículo 9. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Meu irmão, é triste quando o homem de Deus ele retrocede, ele volta realmente atrás. O Senhor, ele não nos chamou para retroceder, não nos chamou para sermos cauda, mas para vencermos, para erguermos as nossas cabeças e sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. É isso que nós vemos aqui até mesmo nos estudos, quando muitas pessoas retrocedem e o Senhor não quer que nós retrocedemos. É vergonhoso para os servos de Deus. Quem tem que retroceder é Satanás e todos os seus demônios. Consciência da batalha espiritual. Se o crente não estiver consciente que há uma batalha acontecendo e que ele, sua família, sua igreja, seus negócios estão envolvidos, sem essa consciência o crente está a um passo da derrota. Quando Jesus enviou os 12 discípulos, dando-lhes a incumbência de pregar o evangelho por onde passassem, logo tratou de adverti-los: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sem a menor sombra de dúvida, Jesus queria que eles estivessem absoluta certeza que esta missão recebida não seria um passeio. Quantas pessoas pensam que uma missão é um passeio? Vai ter um culto ali, eu vou pelo menos para passear, para andar. Não, irmão. Não, você pode ser setado, você pode receber uma consequência. A obra de Deus não é passeio. Nós somos nesse mundo peregrinos nessa terra. Estamos aqui à disposição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando saímos para a missão de Cristo Jesus, temos que sair com um propósito, temos que sair com objetivos, atentos, vigilantes. Não é de qualquer jeito que eu faço a obra do Senhor, não é brincando, não é escarnecendo o nome do Senhor.
eu tenho que ter ordem, tenho que ter decência, eu tenho que saber que eu sou como ovelha que estou sendo levado aí em meio a lobos vorazes, lobos terríveis, e eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar alerta. Eu não estou saindo para um passeio, mas eu estou saindo para uma missão que o Senhor Jesus Cristo me incumbiu. Tampouco seria um piquenique, mas uma guerra. Os lobos não convivem pacificamente com ovelhas. É uma guerra espiritual, e nessa guerra eu tenho que estar atento, nessa guerra eu tenho que estar orando, eu tenho que estar buscando. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, me envia, faz conforme a tua vontade, faz conforme o teu querer. É isso que nós devemos fazer. Vejamos, se não tivermos consciência de que estamos em guerra, tornamos-nos presas fáceis do inimigo, que nos espreita e quer desesperadamente destruir-nos. O próprio Senhor Jesus afirmou que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Sem essa visão, dificilmente tomaremos as devidas providências para nos defender e atacar nosso adversário. É por isso que temos que estar totalmente preparado. E o propósito da batalha espiritual nós vamos ver agora. 10 propósitos da batalha espiritual. Primeiro, glorificar poderosamente o único Deus verdadeiro. Glorificar em toda maneira de você viver, no seu andar, no seu levantar, no seu deitar, em todo o meu agir, em todo o meu proceder, eu devo estar glorificando poderosamente ao único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, entender cada vez mais o reino do Senhor em toda a terra. Há muitas pessoas que não entenderam ainda o conceito do reino de Deus, o que é ser reino de Deus, o que é ser igreja. Então eu tenho que entender o que é o reino de Deus. É isso que eu tenho que entender. O que as outras pessoas, os outros irmãos, significa para mim. Eu só vou para a igreja de domingo, alguns dias na semana, pronto, já fiz minha obrigação. Isso não é reino de Deus. O Senhor, ele vai dizer que o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, não é festa, mas é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Quando você está ajudando alguém de todo o coração, você sente aquela alegria, sente aquele prazer. O reino de Deus é semelhante a aquelas parábolas que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que aquela semente que caiu em uma terra maravilhosa, que não caiu em meio a pedregais, nem espinhos, nem no meio do caminho, mas que caiu no terreno fértil e cresceu e produziu, e foi algo maravilhoso. Devemos produzir para o reino dos céus. Terceiro, exaltar e magnificar a pessoa do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele é o próprio Deus, e fez todas as coisas com seu Pai, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Sabermos que sem Jesus Cristo nós não temos a salvação, e precisamos exaltar e magnificar esta pessoa, essa santíssima pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Aonde muitos menosprezam o Senhor Jesus Cristo, e muitos só testemunham ao Senhor Jeová, mas nós também devemos, da mesma forma ao Senhor Jeová, ao Senhor Deus, também ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Quarto, envolver a igreja na batalha da intercessão. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou essa arma maravilhosa que era da intercessão. Quando Jesus orou pelo Pedro, seu apóstolo, seu discípulo, para que Satanás não viesse se andar na cabeça dele. Hoje você pode ser um intercessor. Ore pelo mundo, ore pelas pessoas, ore para que Deus venha ter misericórdia nesse estado de pandemia, para que Deus venha entrar com misericórdia nesse estado de calamidade. Ore para que Deus venha enviar pessoas. Eu não tenho como enviar, eu não tenho como mandar, mas você pode orar, seja um intercessor. Quinto, destruir cadeias, grilhões e libertar almas. Ganhe vidas para o Senhor Jesus Cristo. Pregue o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Romanos capítulo 10, a partir do versículo 3 em diante, você vai ver algo maravilhoso. Sexto, amarrar o valente e neutralizar o inimigo. É isso que nós devemos fazer. E eu posso fazer com minhas próprias forças? Não, mas em Deus.
através da oração, do jejum, da leitura da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Sétimo, manifestar os dons do Espírito. Busque. Se você deseja, busque todos os dons. Glorifique ao Senhor, adore, esteja na presença do Senhor, porque os dons, Ele vai te ajudar no ministério, Ele vai te ajudar no trabalho. Os dons são para te ajudar na obra do Senhor. Oitavo, produzir milagres, portentos, sinais e maravilhas, fazermos o que o Senhor Jesus nos mandou, nos ensinou. Nono, dar cobertura espiritual aos líderes e ministérios. Não fica puxando tapete, a corda da liderança não, mas ora por eles, peticiona o Senhor pela vida deles, coloca a tua vida no altar diante do Senhor e seja um intercessor por essas vidas. Dê cobertura espiritual. Como é que eu posso dar cobertura espiritual? Orando, se consagrando, pedindo ao Senhor. Décimo, produzir a maior colheita de almas para Deus. Faça uma retrospectiva. Esse ano, quantas almas você ganhou para Jesus? Para quantas almas você levou o Evangelho? Quantas vidas você foi referência? Para quantas vidas você foi o sal e a luz do mundo? Faça essa retrospectiva. Provérbios 24:10 nos diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu não vou não, porque eu sou pequeno. Eu não vou não, porque eu não sei falar. Eu não sei orar. Eu não sei ler a Bíblia. Meu irmão, pelo amor de Deus, se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Levante-se, ore ao Senhor, peça força, misericórdia, peça que Ele abra teus olhos espirituais. Levante-se, faça alguma coisa em nome de Jesus. Glórias a Deus. A trombeta do reavivamento. Um dos alvos primordiais da batalha espiritual é produzir um poderoso avivamento. A oração de Abacuque ainda deve ser a nossa oração nos dias atuais. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. Ah, Senhor, desperta. Levanta aqueles que dormem. Tanto coletivo como individual. É bem verdade que os meios para a produção desses reavivamentos são forjados no campo da luta, em um combate intenso, sem nenhuma trégua. Em plena batalha, a trombeta ecoa fortemente, alertando os soldados do Senhor que é hora de orar, vigiar, lutar e combater o feroz inimigo e as hordes infernais. É tempo de consagração total. É tempo de se consagrar ao Senhor, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de invocarmos ao Senhor, fazermos como Isaías capítulo 55, invocai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar Ele enquanto Ele está perto, porque chegarão dias que muitos irão bater, buscar, mas já não adianta. Amós capítulo 8, versículo 11, porque chegará dias que muitos terão fome e sede, não de pão, não de bebida, de água, mas da palavra de Deus. Se revista da palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos falar sobre os dois reavivamentos da igreja, o coletivo e o individual. O coletivo, o corpo de Cristo, e o individual, nós mesmos, eu, você, em nome de Jesus. Reavivamento da igreja coletivo. Primeiro, apresentar a igreja como um corpo. Um corpo. Efésios capítulo 1, versículo 23, 24. Nós devemos entender que não há maiores nem menores no reino de Deus, porque a igreja é representada como o corpo de Cristo, cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte essencial. Não existe menores e maiores para Deus. Todos eles são importantes e necessários na obra do Senhor. Revela a igreja como o povo de Deus, 1 Pedro 2,10. Posiciona a igreja como família do Senhor. Nós somos a família. Antigamente a igreja lutava contra as hostes espirituais da maldade, contra o mundo, e o mundo atacava a igreja, e hoje nós vemos a igreja se degladiando. Estamos lutando nos lugares errados, estamos batendo em quem não é para bater. Lembre-se do apóstolo Paulo: chora com os que choram e alegre-se com quem estão alegres. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o diabo e os seus anjos, contra nós mesmos, não contra a família do Senhor. Infelizmente nós vemos isso constantemente, várias pessoas se desviando e se afastando da presença do Senhor, porque perderam o foco. Mas não se desvia, olha somente para Jesus Cristo, a todo momento e a todo instante.
Posicionar a igreja como família do Senhor, Efésios 5, 23 a 27, e convocar a igreja como um exército poderoso. Se a igreja soubesse o poder que tem, meu amado, nós já teríamos realmente conquistado esse Brasil, conquistado esse mundo todo para Jesus. Mas a igreja não sabe o poder que tem. Se a igreja se despertasse, se a igreja começasse a orar, se a igreja começasse a levantar como na igreja primitiva, milhares e milhares de cristãos aí por parte do mundo inteiro, nós já teríamos conquistado esse mundo inteiro. O mundo já era do Senhor Jesus Cristo há muito tempo. Amados, devemos nos levantar e reconhecermos que a igreja é um exército poderoso, é o exército do Deus vivo, o exército que não perde nem empata a batalha. Cantares 6:4. Vamos ver agora o reavivamento do crente. Agora vamos ver algo individual. Despertar para oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Devemos orar sem cessar. Orei aqui, tá bom. Não, irmãos, você deve orar, orar, orar e depois orar, orar e orar. A todo momento a vida do crente é levada, é movida por oração. Assim como nós, para sobrevivermos, precisamos do oxigênio para se mantermos em pé nesta terra, precisamos da oração para mantermos em pé no mundo espiritual. Mostra a necessidade de vigilância, Mateus 26:41. Devemos vigiar a todo momento, a todo instante. Do que adianta a oração se eu não vigio? Eu tenho que vigiar e orar. Os dois têm que andar em constante movimentação. Ordena a santificação pessoal, Levíticos capítulo 20, versículo 7. O Senhor, ele não vai levar qualquer igreja para os céus, ele vai levar uma igreja santificada, pura, imaculada. E como é que eu me santifico, como é que eu me separo? Nos pés do Senhor Jesus, simples, se consagrando. Convoca para a vitória, 2 Crônicas capítulo 32, versículo 7 e 8. Deus te chama para a vitória, mas essa é a sua decisão. Essa é a sua decisão. Você quer ser um crente alicerçado, firmado na rocha ou não? Em Jesus nós somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31, se não me engano. Origem e duração da batalha espiritual. Tudo nós temos que saber que há um começo, um meio e um fim. O começo de tudo, vamos ver, está em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 18. Eu reforço mais uma vez, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 18, quando Lúcifer vai ser lançado por terra, o primeiro pecado, o pecado inicial lá, nascendo de um ser incorruptível. Observe o eu satânico, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, veja lá também o eu satânico, né? A queda de Lúcifer, Apocalipse 12, versículo 4 ao 6. E a caída do homem, Gênesis 3, versículo 6. O diabo caiu por terra, pecou contra Deus, mas faz de tudo para que os homens, a criação de Deus, pequem contra o Deus vivo e o Deus verdadeiro. A guerra das sementes, a semente da mulher, a semente da serpente, Gênesis 3,15, as palavras do Senhor Jesus, Lucas 10,18, o poder delegado, Lucas 10,19, não temos descanso nesta vida, Miqueias 2,10, negociando os bens do Senhor, até quando? Lucas 19,73, trabalhar e batalhar dia e noite, Atos capítulo 20, 31, ninguém pode desmaiar ou desfalecer, 1 Samuel 17, 32, semeando a semente em todo o tempo, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, a ordem de comando é marchar, você não pode parar e nem retroceder, Êxodo capítulo 14, versículo 15, falta muito pouco para terminar, Hebreus 10, 37, a sentença do inimigo já foi lavrada, já foi decretada, já foi sentenciada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está só esperando o trânsito e julgado. Romanos 16, 20, o Cristo vitorioso voltará para o seu povo, João 14, 3, perseverar fielmente no combate até a morte, Apocalipse 2, 10, é isso que devemos fazer, é esses passos que nós devemos tomar, irmãos. Observe aqui, compreendendo nossas batalhas, compreenda suas batalhas,
Dentro do contexto geral da batalha espiritual, precisamos nos conscientizar das nossas batalhas individuais em todas as áreas da nossa vida. É necessário discernimento dado pelo Espírito Santo para detectarmos o inimigo ou os inimigos que combatem contra cada um de nós. Algumas pessoas estão lutando na carne, com armas carnais, e nunca logram ter vitória total. Parece que quanto mais lutam, mais derrotadas, desanimadas e fracassadas se sentem. É urgente que saibamos quais são as nossas batalhas e como estamos lutando. Leia, estude, pense, medite, reflexione e aprenda com a experiência do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 25. Sabemos, observe o que Paulo nos ensina. Sabemos que a lei é espiritual, Romanos 7, 14 ao 25. Mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, porque não faço o que gostaria de fazer. Ao contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei é justa e mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. Pois eu sei que o bem que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim. Assim eu sei que é isto que acontece comigo, quando quero fazer o que é bom. Só sou capaz de fazer o que é mal. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus, mas vejo que uma lei diferente age no meu corpo. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei, do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me está me levando à morte? Mas dou graças a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. Do meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Essa tradução é da linguagem de hoje. Então, irmãos, batalhe esta guerra espiritual. Ouça o som, o alarido de batalha. Não deixe o amor de Deus se esfriar no teu coração. Em nossa próxima aula nós vamos ver nossas batalhas em 3 níveis. Vamos aprender quais são esses 3 níveis. Vamos ver também a atuação diabólica. Vamos ver mais uma palavra e entrarmos em uma oração pela tua vida, pela minha vida, pela vida de todas as pessoas que certamente vão um dia ver e ouvir este vídeo, em nome de Jesus. Lembrando que nós classificamos no primeiro vídeo que seria 6 vídeos, mas pela extensão do estudo, creio eu que vai haver mais do que 6 aulas, né? Vai ultrapassar estas 6 aulas para a glória de nosso Deus. Deus te abençoe, te espero no nosso terceiro vídeo, em nome de Jesus.